4. João 4. E mais uma vez, Jesus tem problema com os fariseus. Deus repreendeu Pedro, um dos seus discípulos, quando disse assim para Pedro, sobre o sofrimento que Jesus ia passar, quando ele ia ser preso, antes da sua morte. E Pedro quis defender Jesus. E quis falar para Jesus não aceitar o seu propósito, que era morrer na cruz por nós. E logo Jesus, como tinha e como tem, ele é o próprio discernimento. Jesus é o próprio verbo vivo, ele é a própria palavra, ele é tudo. Ele é o nosso respirar, nosso caminhar, nosso levantar. Ele está conosco 24 horas quando nós estamos em comunhão com Ele. Então ele falou assim para Pedro. Pedro queria impedir o propósito de Deus de morrer na cruz. E Deus viu Satanás usando Pedro nesse momento. Discernimento de Cristo. Ele viu Satanás em Pedro. E disse: afasta-te, Satanás, tu é uma pedra de tropeço no meu caminho, para impedir os planos de Deus. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, era perseguido por Satanás 24 horas. Então, quem somos nós para não ser perseguido por Satanás? Mas temos que ter uma coisa, discernimento como Jesus tinha para saber o que é Satanás, quando ele está nos perseguindo e quando é Deus. Deus é um espírito, Satanás é um espírito. Tem que saber quem é Deus e quem é Satanás. Para isso temos que ter o quê? Discernimento. E Jesus foi perseguido pelos fariseus. Os fariseus perseguiam Jesus 24 horas. Fariseus são religiosos. São religiosos que gostam de julgar os outros, de condenar os outros, matar os outros. No nome de Deus, eles têm a lei, eles usam a lei para matar as pessoas. Usam a Bíblia para matar pessoas inocentes como Jesus. Eles perseguiam muito Jesus. Eles procuravam um jeito de incriminar Jesus. Eles passavam o tempo todo mandando espias. Entre as pessoas que acompanhavam Jesus, tinha um espia dos fariseus para achar um erro em Jesus, para matá-lo. Eles tinham que encontrar um erro para matar Jesus. Os fariseus, os orgulhosos, hipócritas, que vivem dentro das igrejas, que não tem amor, não tem piedade, não tem misericórdia. Eles pregam que não vivem. Eles não têm justiça, não têm bondade, não têm piedade, não têm amor ao próximo. Para eles só valem as regras. São homens que não seguem Jesus, eles seguem regras de homens. Não seguem a Deus, seguem as suas próprias vontades, seguem seus próprios interesses. Eles seguem seus próprios deuses. Eles não seguem Jesus, eles seguem os próprios deuses dele. O Deus da oferta, o Deus do dízimo, o Deus fulano, o Deus que tem mais dinheiro, o Deus não sei o quê. Eles seguem tudo, menos Jesus, são fariseus. E aqui fala, João 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Ou seja, Jesus estava em um lugar que tinha competição, briga por discípulos.
Briga por quem ganhava mais almas, quem batizava mais pessoas. O que isso quer dizer? Jesus ficou sabendo disso e saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Os fariseus disputavam quem batizava mais pessoas, se era eles ou João, ou se era Jesus. Jesus estava ganhando mais discípulos do que João. Existia aí uma comparação. Os fariseus faziam comparações entre Jesus e João e perseguiam Jesus. Perseguiu Jesus o tempo inteiro. Então aqui houve uma competição. Competição. Jesus não fica onde tem competição. Ele ouviu que os fariseus estavam dizendo que ele estava ganhando mais discípulos do que João. E saiu. Ou seja, Jesus não fica onde tem briga, onde tem disputa, comparação. Não é Jesus. Todo lugar que Jesus vê competição, ele não vai ficar. Os fariseus disputam quem tem a melhor cadeira. Os fariseus disputam quem ganhou mais oferta ou mais dízimo. Os fariseus disputam quem é a melhor igreja. Os fariseus disputam qual é a melhor roupa. Os fariseus disputam qual é o melhor carro. Os fariseus disputam quem é que tem mais gente na igreja. Os fariseus disputam tudo. Quem ungiu mais, quem ungiu menos, quem tem mais membros, quem tem mais obreiros, quem tem mais influência, quem tem mais dinheiro. Os fariseus, eles passam o tempo inteiro se colocando como centro e está tudo errado. Jesus é o centro. Se ele não for o centro de um lugar, ele não fica. Jesus só fica onde ele é o centro. Jesus só fica onde há os frutos do Espírito. Jesus não habita em um corpo cheio de demônio, em uma igreja cheia de demônio. Jesus, ele veio para fazer a obra, mas ele é educado. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Mas se tu não deixares, eu sairei. Eu sairei. Ou seja, Jesus é educado, ele não fica onde tem coisas que não faz parte do Evangelho, do Espírito. Ele não habita no pecado. Ele vai levar a palavra. Eis que estou à porta e bato. Se tu não abrir a porta, ele não vai insistir, porque Jesus é educado. Quem entra sem pedir licença é o ladrão, Satanás. Ele entra sem pedir licença, põe a mão na tua cabeça. Ele faz o que quer. Mas Jesus não, ele só põe a mão na tua cabeça se tu deixar. Ele só entra no teu coração se tu deixar. Ele só entra na tua casa se tu deixar. Fariseu é o contrário de Jesus. Fariseu é tudo que tem de mentira e falsidade. É tudo que tem de mentira, falsidade e pecado. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a única verdade, o único que pode te dar vida eterna é Jesus. Igreja não te salva, religiosos não te salvam, fariseus não te salvam. Somente Jesus, através do Espírito Santo, pode salvar uma pessoa. Então vamos honrar Jesus. Vamos dizer: Jesus, entre aqui e faça a tua obra. Eu te recebo, Jesus. Eu te recebo, Espírito Santo. E eu vou ser fiel somente a ti. Somente